É impossível explicar os desígnios do Eterno, os desígnios do Deus Todo-Poderoso. O Evangelho segundo escreveu João, aleluia, um Evangelho poderoso, um Evangelho com muitos detalhes. Nós vamos ler o mesmo texto que foi lido no estudo de terça-feira, o mesmo versículo, na verdade, que foi lido no estudo de terça-feira. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. 3,16 de João, um texto conhecido de toda a igreja, acredito eu, ou da maioria dos irmãos, e nós vamos aqui fazer uma meditação nesse texto que diz assim, versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz,
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A igreja diz amém? Amém. Agradecemos a Deus por todas as canções que foram entoadas em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, por tudo aquilo que Deus já tem nos dado ao longo dos anos. Ao longo de nossa vida, Deus tem sido zeloso, tem sido misericordioso, tem sido Pai, verdadeiramente, evangelista Emanuel, e não tem nos abandonado em nenhum momento de nossa vida. Fazemos às vezes escolhas erradas e vivemos situações adversas, vivemos coisas que não são fáceis, porque às vezes as nossas escolhas, Deus não está no centro dela, e as consequências então começam a vir sobre a nossa vida. E alguns ainda dizem assim: Daniel, estou sendo castigado. Deus não castiga ninguém, pode acreditar nisso. Deus não castiga ninguém. A Bíblia fala que Ele repreende todo aquele quanto Ele ama. Ele repreende e açoita todo aquele quanto Ele ama. E tem vidas, irmão e Itamar, que diz: eu estou sendo castigado. Na verdade, são consequências das escolhas erradas, daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Se você planta um pé de pimenta, não espere que do pé de pimenta irá nascer morango. Entende? Então, é aquilo que semeamos sobre a terra, é aquilo que colocamos sobre a terra, e pode acreditar, o fruto retornará a nós. Temos a oportunidade de fazer a coisa certa, e pode acreditar os irmãos, pasme, fazer a coisa certa é sempre mais difícil, porque temos uma forte inclinação em cometer erros, em fazer as coisas erradas. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, por intermédio da pregação da palavra do Reino dos Céus, do esclarecimento que temos hoje, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem. Hoje temos a oportunidade de escolher que tipo de vida queremos viver, em que lado queremos estar, para onde queremos ir, qual é o céu que eu almejo de verdade, para onde eu quero, aonde eu quero passar a minha eternidade. Existem duas formas de viver uma eternidade: com Deus ou sem Deus. As duas são eternidades, porque o homem, ele não tem um espírito. O homem, ele é um espírito dado por Deus. Por isso que a Bíblia diz que essa carne descerá ao pó, mas o espírito retornará a Deus que o deu. E a Bíblia ainda diz mais, que naquele último dia, ou naquele grande dia, todos os joelhos se dobrarão, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me pergunto então, o que estamos fazendo com esse tempo que nos é concedido de vivermos o diferencial de Deus aqui nessa terra? O que estamos fazendo com o fôlego de vida que nos é emprestado? Porque um dia isso também será retirado. Paz, meus irmãos, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas todo homem que está vivo, que permeia, que anda sobre essa terra, todo homem tem uma parte de Deus dentro dele, queira ele acreditar nisso ou não. As escolhas, Deus não obriga ninguém a nada, mas pode acreditar, Deus não vocacionou o homem para viver uma vida de condenação. Deus não chamou o homem para ser condenado. Deus chamou o homem para ser salvo, para viver, na sua plenitude, em uma paz plena e perfeita com Ele um dia, dentro de uma eternidade. Só que escolhemos. O Senhor não obriga o homem a nada. Deus, Ele pode tudo, bem verdade é, mas há uma coisa que Deus não vai fazer, é te obrigar a servir a Ele. O teu coração precisa desejar isso. Paz dos irmãos, se você não quiser ir para o céu,
nem Deus te leva, porque você não quer ir. Então precisamos fazer uma reflexão hoje: para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje para viver uma eternidade com Cristo amanhã? Ou se é que eu viverei uma eternidade com Cristo amanhã? Então esse momento é o momento de fazermos uma reflexão de como está a nossa vida, como está o nosso coração, como está a nossa alma, como estamos diante do Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós e começarmos a se perguntar: eu sou simpatizante ou eu sou filho de Deus? Eu sigo a Deus por aquilo que Ele vai me dar, ou eu mantenho a minha devoção a Ele por aquilo que Ele já me deu? Deus não precisa dar nada para o homem. A promessa já foi feita na vinda de Jesus, que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia. E que nós moraríamos com Ele lá em cima. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também junto comigo lá em cima. O lugar já está preparado, aleluia, a mansão celestial já está preparada. E talvez você me diga: pastor, o que falta para Jesus voltar? Apenas a ordem do Pai, dizendo: vai e resgata a igreja que você comprou para nós, para mim, com o preço do seu sangue. Só isso. Por isso temos que estar pronto, não se preparar, mas estar pronto, porque isso pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer hora, pode acontecer a qualquer instante. Como está o nosso coração, como está a nossa vida com Deus? Uma coisa é conhecer história, a outra coisa é ter intimidade com o dono da história. Uma coisa é dizer eu sou crente, a outra coisa é dizer eu sou filho de Deus. Uma coisa é dizer eu conheço bem a lei, eu conheço bem a Bíblia. Outra coisa é dizer eu tento obedecer o que está escrito na palavra. E mais difícil é obedecer. Conhecer até é fácil. Você entra numa faculdade, entra em estudos e você vai conhecer de história, vai conhecer de lei. Conhecer é a parte mais fácil. A parte mais difícil é abrir mão do nosso eu, é abrir mão do nosso orgulho, é abrir mão daquilo que eu penso e sei, para viver aquilo que Deus quer para a minha vida dentro desse tempo. Estás disposto a isso? Se você disser eu estou disposto a isso, então Deus começará a promover mudanças de formas consideráveis na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu preciso olhar para o céu e acreditar que o plano da salvação é real. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e a vontade de Deus é que o homem não se perca, mas que o homem se salve. Mas você quer ser salvo? Você quer ser salva? É uma pergunta que eu não posso responder por ti. É você que tem que olhar para dentro de si e responder para você mesmo: se eu quero ser salvo, por que é tão difícil abrir mão daquilo que me faz quebrar relacionamento com Deus? Por que é tão difícil se desvencilhar daquilo que sempre me deixa longe do altar, daquilo que me deixa longe da cruz? Se eu quero ser salvo, por que é tão difícil obedecer à vontade de Deus? Por que é mais fácil ceder aos desejos da minha carne e viver segundo a vontade da carne do que viver segundo a vontade de Deus? Nessa ocasião, nesse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está num diálogo com o homem, ele está num diálogo com alguém que era príncipe, um dos príncipes dos judeus. Ele está conversando com esse homem. No capítulo 1 de João, capítulo 3, no versículo 1, ele vem dizendo aqui que ele entra num diálogo com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Era um dos príncipes, um homem muito entendido de lei, um homem muito culto. E toda mãe na ocasião, toda mãe judia, todo pai admirava Nicodemos pelo conhecimento de história que ele tinha, pelo conhecimento de lei que ele tinha.
tinha. Então o admirava por conta disso. E um dia ele vai ter com Jesus, não com o sol quente, mas de noite. Ele vai se encontrar com Jesus, e quando ele visualiza Jesus e se chega diante de Jesus, ele fala: Rabi, ou Raboni, ou mestre, o que é necessário um homem ter para entrar no reino dos céus? Então Jesus começa a conversar com ele. Aqui eu vejo uma das conversas mais complexas. Então, e Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. E ele, tão culto, tão sábio, tão inteligente, ele fica perturbado com aquela fala de Jesus, com o que ele havia acabado de ouvir. E ele fala: como pode um homem sendo velho retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Então Jesus, ele diz, explica: necessário é que o homem nasça da água e do Espírito. Tem um filme que se chama Mudança de Hábito. Trazendo para a vida espiritual, precisamos mudar alguns hábitos nossos, precisamos mudar a roda, precisamos mudar o caminho. Quando Deus entra na nossa vida, já não vive mais eu, diz a Bíblia, agora Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vive em mim, por que eu mesmo decido a minha vida e não deixo Ele decidir por mim? Por que eu ainda quero ter o controle da minha vida? É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Aquele que nasce de novo, aquele que nasce da água e do Espírito, ele passa por um processo chamado metanoia. Ele passa por uma mudança interna, porque a verdadeira mudança não começa na sua roupa. A verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não adianta ter uma indumentária bonita, não adianta ter uma roupa chique, se o nosso coração ainda continua azedo, zangado, manchado e desejando e maquinando o mal para outro. Não adianta ter a gíria de crente, quando na verdade usamos a nossa boca como arma. E a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Às vezes a única coisa que sai da nossa boca são palavras torpes, palavras que não agradam ao Senhor, né? Tem vida dizendo: eu sou crente, mas ele xinga um bocado, ele canta um bocado de coisa ruim, ele faz um bocado de coisa ruim. Quando chega no momento do culto, bota aquela roupa de santidade, aleluia, agora vamos louvar o Senhor, a glória a Deus, pois vencerei. É necessário um novo nascimento, é necessário uma mudança, é necessário uma conscientização. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O maior campo de batalha conhecido é a mente. Pode acreditar, o inimigo nunca vai usar armas novas contra a sua vida ou contra a minha vida. Ele vai sempre usar as mesmas armas, ou aquilo que nos atingia, aquilo que nos deixava emocionalmente desequilibrado. A única coisa que muda são os personagens, o tempo e o cenário. Mas as guerras vão ser sempre em cima da mesma situação. Precisamos se vencer. E pode acreditar, irmãos, se vencer é mais difícil do que vencer o diabo. Porque o diabo eu venço ele em nome de Jesus. Agora a mim mesmo não é diabo, a mim mesmo é a vontade da minha carne. E a Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e ambos se opõem uma à outra. O meu Espírito quer santidade, mas a minha carne quer fervo, a minha carne quer viver uma vida totalmente dissoluta, distante de Deus, longe de tudo aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida. Então Jesus continua no diálogo com Nicodemos, explicando a ele o que o homem tem que ter para ser salvo. O primeiro ponto é reconhecer que é pecador. Tem pessoas que falam: não, isso não é pecado, não, é defeito. Dá nome de defeito para aquilo que é pecado, né, Moita? Dá nome de defeito para aquilo que é pecado. Ainda tem pessoas que falam assim: não, Deus conhece meu coração, Deus sabe como eu sou santo. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Embora a Bíblia diz, no livro de Lucas capítulo 1, versículo 75, diz a Bíblia:
Lucas 1,75, se eu não me engano é isso, crente bereano, por favor pode conferir se quiser, mas eu acredito que seja esse texto mesmo. Lucas 1,75 diz assim: em santidade e justiça perante o Senhor todos os dias. Não é só um dia só da semana, não é só domingo, não é só no dia do culto, é onde você trabalha, é onde você estuda, é com as pessoas que você se relaciona. Ei, eu não sou crente aqui, eu sou crente aqui, ali, acolá, até a volta de Jesus, e eu preciso testemunhar desse amor de Deus, desse tão grande amor de Deus para a minha vida. Nicodemos então aceita a palavra do mestre, e logo acontece uma mudança nele, mas a primeira mudança acontece aqui dentro. A nossa mente às vezes é blindada para ouvir aquilo que nos confronta. Na verdade não gostamos de confronto, o ser humano não gosta disso. Na verdade não gostamos daquilo que nos chama a atenção, não gostamos daquilo que nos faz mudar de hábito, ou mudar de posição, ou tomar um novo posicionamento. Na verdade, estamos acomodados e só queremos caminhar por caminhos que conhecemos. E com Jesus é diferente. Ele simplesmente segura na tua mão e fala: vem comigo. Por mais que você pergunte a Ele para onde, Ele não vai te responder, porque tem horas que Deus nos convida a andar por caminhos que não queremos ir, caminhos que vai nos confrontar, caminhos que vai nos amassar. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Situações irão acontecer para provar nossa fé, para ver se somos transformados mesmo ou não. Situações de guerras ocorrerão, situações de afrontas acontecerão e outras coisas mais. E é nessa hora que eu preciso olhar para dentro de mim e me perguntar: quem sou eu de verdade? Já parou para se perguntar isso? Quem é você de verdade? Ou está apenas representando um papel, apenas um teatro? Eu preciso ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, está fora. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E o que Deus quer que eu seja é muito melhor. Mas ser aquilo que Deus quer que você seja, pode acreditar, nem sempre vai te atrair muitos amigos. Nem sempre as pessoas vão gostar de estar perto de você. Nem sempre as pessoas vão gostar de lhe ouvir, porque você vai falar tudo aquilo que a pessoa não quer escutar, tudo aquilo que confronta, tudo aquilo que traz uma realidade. Existe uma fila que todo homem entra depois que nasce. E dessa fila ninguém gosta de falar. Existe uma fila que todo homem, toda mulher entra quando nasce. É a fila da morte. Já parou para pensar que ela pode chegar a qualquer momento? E talvez você diga: pastor, mas um culto de domingo está falando isso? Sim, porque isso pode acontecer conosco. E eu ainda quero nutrir sentimentos ruins no meu coração contra A, contra B ou contra C, dizendo: eu estou certo. Se eu me julgo certo e me julgo melhor do que o meu irmão, se eu me sinto mais espiritual do que ele, a obrigação de amá-lo, a obrigação de ter paciência, a obrigação de perdoá-lo é minha, porque a mim foi esclarecido que a ele ainda não foi revelado. Entende isso? Por isso que nós apanhamos mais, por isso que você sente mais. Talvez você diga: parece que eu nasci jogando pedra na cruz. Tanta coisa acontece comigo, tantas coisas complicadas. Não, é a unção de Deus que está sobre a tua vida. É Deus dizendo: barro duro, eu estou te quebrando, vou criar situações para te moer até você chegar no ponto que eu quero. Ele é o oleiro, e o oleiro não pergunta ao barro se está doendo, ele só amassa porque ele pode. Ele pode. Nós somos odiosos, irmãos. Temos a mania de aprisionar ódios dentro de nós, raiva, ira, contenda e outras coisas assim. Eu não sei você, mas eu vivo uma dificuldade muito grande ainda nessa área, porque eu sou ser humano, eu estou aqui nessa terra, vivo nesse osso. Talvez você se assuste: pastor, que isso? Não, somos provados todos os dias, somos tentados todos os dias, coisas acontecem todos os dias, sofremos traições e outras coisas mais. E é nessa hora que Deus está dizendo: agora eu quero ver o teu comportamento, eu quero ver quem é você de verdade.
Eu quero ver como que você vai se sair nessa situação. Eu quero ver como é que você vai lidar com essa situação. Entende? E nós às vezes enchemos de razão. Eu estou certo. A minha razão é tudo. E a Bíblia fala que a nossa razão ou a nossa justiça diante de Deus, ela é como um trapo de imundícia. Melhor do que a nossa justiça é a justiça que vem do céu. Porque quando Deus determina um milagre, a coisa acontece. Pode acreditar, vai ter áreas da nossa vida que ninguém vai poder nos ajudar. Vai ter coisas que vão acontecer, que por mais que você peça ajuda, é Deus dizendo: eu te amei, e porque eu te amei, eu estou permitindo que tu passe por esses processos de dificuldade, porque eu quero te ensinar alguma coisa. Irmão, o professor, quem estuda sabe disso, ou quem já estudou, presbítero Gilmar ainda frequenta a sala de aula, irmão Heitor, eu e outros mais aqui, que estudam ainda, sabe que o professor, quando está aplicando uma prova, você não pode levantar o dedinho para fazer perguntas para ele. O professor, quando está aplicando uma prova, ele fica em silêncio, monitorando de longe. Alguns professores Caxias são assim, monitorando de longe para que não haja cola, para que não haja o repasse de cola, né? Mas o professor, ele fica quieto e não responde às suas perguntas no momento que a prova foi aplicada para a vida do aluno. Pastor, o que você quer dizer com isso? Na vida espiritual é a mesma coisa. Talvez Deus esteja em silêncio para ti. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus como desejaria ouvir. Eu tenho uma mensagem de Deus para dizer ao teu coração. Você está na sala de aula divina. O professor está aplicando a prova. Por isso ele está em silêncio. Ou você passa nela, ou vai viver o processo da recuperação. Se não passar na recuperação, é reprovado. E tem que iniciar o ano letivo novamente, começar novamente tudo do zero. Ei, esse é o momento de vencer. Mas para primeiro vencermos as provas aqui fora, temos que nos vencer. Se não conseguimos nos vencer, é difícil vencer as coisas que acontecem ao nosso redor e ao nosso derredor. Já parou para prestar atenção nisso? Que é mais difícil. É mais fácil aconselhar os outros. Talvez você passe por uma situação difícil e você aconselha alguém naquela situação, porque a pessoa está vivendo a mesma coisa que você está vivendo, e você tem uma palavra de solução para aquela vida, mas acaba não aplicando a mesma orientação para a sua própria vida. É mais fácil orientar alguém do que viver as orientações. É mais fácil corrigir alguém do que ser corrigido. É mais fácil observar o erro de alguém do que olhar para os nossos próprios erros. É mais fácil ser juiz, sentar na cadeira de juiz, bater o martelo, decretar uma sentença condenatória, do que dizer: Espírito Santo, assim como tu me mudou, muda aquela vida também. Nós somos assim. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos mude. Irmãos, muitos de nós que aqui estamos não nascemos no berço evangélico. Alguns tiveram esse privilégio, que maravilha. Mas muitos de nós não tivemos esse privilégio de nascer em um berço evangélico e passamos por caminhos escabrosos, percorremos caminhos literalmente complicados, como diz o Salmo 23, passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve conosco, mesmo que nós não tínhamos consciência disso, mas Deus sempre esteve conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Agora, já parou para observar quando alguém que era muito ruim ou tinha uma vida muito complicada aceita Jesus ou vem para a igreja? Qual é a nossa visão acerca dessas vidas? Geralmente olhamos: será que mudou mesmo? Será? Será? Em vez de aplicarmos um será para a vida de alguém, precisamos olhar para dentro de nós e se perguntar: será que eu sou salvo pensando assim? Será que eu vou ser salvo com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pensamento ainda? Será que eu irei para o céu vivendo a vida que eu vivo?
Hoje vivemos em uma época muito difícil. Na verdade, eu digo que vivemos a pior e a melhor ao mesmo tempo. A pior fase da igreja na face da terra e a melhor. A pior porque o espírito do anticristo está dentro de nossas igrejas, apregoando a palavra de uma forma distorcida e levando muitos ao engano, muitos à mentira, muitos à ilusão de ótica, levando muitos a se achar ter razão ou a pensar a ter razão naquilo que não tem razão. E a parte boa é, vivemos o cumprimento da Bíblia. O apóstolo Paulo disse assim: é místico que isso tudo aconteça, para que se manifeste entre nós os sinceros da fé. Isso mostra que Jesus está voltando e que precisamos estar com a nossa vida preparada, precisamos estar pronto. Então, no final, na finalização de tudo, Jesus traz uma palavra para Nicodemo do versículo 14 do capítulo 3 de João. Como Moisés levantou a serpente, aleluia, no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando dele mesmo e no que vai acontecer na morte da cruz pela humanidade, no sacrifício que vai ser feito, no sacrifício que foi feito para nós hoje gozarmos dessa paz tão maravilhosa. Eu digo aos irmãos que a ótica humana, aos olhos de muitos homens, era impossível estar aqui. Era impossível alguém dizer assim: esse vai ser salvo. Na verdade, quando eu vim para Jesus, que Jesus me encontrou, me pegou na reta, porque se deixasse eu fazer a curva, eu fugia dele ainda, então me pegou na reta. Quando eu vim para Cristo Jesus, eu me lembro até hoje desse testemunho, e na época eu não entendi nada e fiquei entristecido com aquilo que aconteceu comigo na ocasião. Eu me lembro que eu entrei em um culto e era bancos, e havia alguns jovens presbíteros de mar sentados nos bancos, e eu entrei para cultuar, e quando eu sentei, os pais, algumas mães levantaram e pegaram os seus filhos que estavam naquele banco e tiraram do banco, e eu via um burburinho: fulano de tal está na igreja, fulano de tal está na igreja, pelo vulgo que era conhecido antigamente, né? E aquilo me entristeceu muito, porque eu achei assim, era um lugar que eu iria ter um acolhimento diferenciado, ia ter um abraço, um aconchego, um amor, um carinho, uma palavra de paz. E os meus olhos começaram a marejar, lacrimejar, e a lágrima pingou e rolou. E eu me lembro que o obreiro, o irmão Diácono William, viu aquilo tudo acontecer. E o pastor Carlos Alberto Veiga, me lembro disso como se fosse hoje, ele ria do púlpito, dizia assim: ô irmão, tu não está entendendo nada, né? Mas um dia tu vai testemunhar disso. Aí o diácono William sentou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou assim: fica tranquilo, Deus está te limpando. As pessoas não é obrigada a te aceitar de forma imediata devido ao seu histórico. É você que vai ter que conquistar o seu espaço. Fica tranquilo, um dia tu vai contar isso como testemunho ainda. E esse mesmo irmão Diácono William disse: a partir de hoje em diante, o Senhor falou comigo que é para mim te acompanhar em oração, e eu vou te acompanhar em oração. E assim foi. Irmão, é mais fácil afastar as pessoas do que manter as pessoas perto. É mais fácil jogar para longe do que dizer: vem, se achegue a mim que eu tenho uma palavra de Deus para falar para você. Fui tratado, e depois de muitos anos, irmã Patrícia, depois de alguns anos eu voltei naquela mesma igreja para poder pregar a palavra de Deus já como obreiro consagrado. E eu contei esse testemunho lá disso. Está vendo, irmãos? Deus, quando quer, Ele faz. Aleluia. Deus muda a vida do homem. Aleluia. Era quase que impossível uma mudança dessa acontecer na minha vida, devido à vida que eu vivia. Tanto é que eu me lembro que quando eu cheguei em casa, na verdade fui à casa da minha mãe, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, dia 9 de setembro de 1996, data essa que eu nunca mais quero esquecer na minha vida. 9 de setembro de 1996. E eu cheguei em casa e falei: mãe, e ela disse: falei: agora eu não sou mais aquela coisa ruim.
agora eu sou de Jesus. Ela, como assim? Eu falei, aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E ela disse, quem? Tu? Eu falei, sim, agora eu sou crente. E ela disse, ela fez isso aqui que eu estou fazendo. Ela riu e falou, você, acostumado a ter dinheiro fácil, acostumado a andar armado, você, acostumado a viver uma vida de bagunça, crente? Não acredito. Foi a primeira palavra de incentivo que eu ouvi, depois de ter levantado a minha mão. Pensei que ela ia se alegrar. A outra palavra que eu ouvi foi, eu vi um filme de faroeste, isso de um tio meu. Eu vi um filme de faroeste, falei, e nesse filme o camarada, na Bíblia dele tinha um buraco. Falei, e tinha uma arma dentro da Bíblia. As duas palavras de incentivo que eu vi. Então assim, eu sei que você está indo para lá só para um migué, só para um mais ou menos. Faz a mesma coisa, rasga a Bíblia e coloca uma arma. E eu olhei, não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Eu falei, meu Deus, eu quero mudar. E eles não estão acreditando. E esse irmão ia mais uma vez. Veio a mim e falou, rapaz, eu vou retornar a dizer-te, devido ao seu histórico, as pessoas não são obrigadas a acreditar em você, cara. É você que vai ter que cavar agora a confiança dos outros. É você que vai ter que mostrar que mudou. Mas não é mostrar dizendo, é mostrar na prática. E as pessoas que vão ter que ver isso na sua vida. E passou-se o tempo. E passou-se o tempo. E passou-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aleluia, 13, 14, 15, 16, 17 anos, 18, 19, 20, 21. E hoje, ainda hoje, quando eu vou ao Rio, vou em algumas comunidades do Rio, ainda subo algumas comunidades. E quando eu encontro pessoas que eram do meu tempo, da minha época, eu falo assim, eu te admiro, porque você continua sendo aquele crente do começo que eu conheci. Então eu ainda tenho liberdade para poder entrar nas bocas de fumo e orar com eles e testemunhar com a minha vida sem precisar abrir a boca. Isso é o amor de Deus. Essa é a transformação. Depois de muito tempo, minha mãe passou para o Senhor. Tem 6 ou 7 meses, alguma coisa assim. Mas antes dela passar para o eterno, antes dela sair desse plano, Deus me deu a oportunidade de ganhá-la para Jesus. Ela desceu as águas e ainda se tornou líder de mulheres na igreja. E o que ela gostava era de cantar. Ela gostava de cantar. E quando chegava lá na casa dela, ela com o olho brilhando e dizia assim, agora eu entendo, porque eu sinto a mesma coisa. Eu me lembro que uma vez eu fui dormir na casa dela, e eu falei em mistério de madrugada orando, era 4h30, 3h30, alguma coisa assim, eu falei em línguas estranhas para ele de mar. E ela chutou minha cabeça e falou assim, rapaz, cala a boca, não sabe nem ler, está falando inglês, de madrugada, atrapalhando o som do povo. Mas Deus fez uma transformação na vida dela. Existe forma de pregar o evangelho sem abrir a boca, com o seu testemunho de vida. Essa é a maior pregação. É as pessoas olhar para você e falar, eu tenho aquele homem como meu referencial, eu tenho aquela irmã, aquela mulher como meu referencial, porque eu vejo nela uma santa mulher de Deus, eu vejo nele um santo homem de Deus. Nicodemos entendia muito de lei, mas não entendia nada de graça, da misericórdia e nem do plano da salvação de Deus para a vida do homem. Compreendes tu isso? Que para viver a eternidade com Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui dessa terra, se permitir ser tratada, se permitir passar por um processo de mudança e dizer, eu vou ser diferente com Deus, preciso viver uma vida diferente com Deus. Bem-vindo. Hoje é o dia. Inicia-se na tua vida um processo de confronto. E quando Deus vê que você estiver pronta ou pronto, então Ele vai dizer, agora sim, você pode glorificar, dizer, eu vivo um milagre pleno com Deus. Aleluia. Não se assuste quando no momento de provação, ninguém se levantar para te dar uma palavra boa, uma palavra que acalme o teu coração. Não se assuste quando as guerras vêm de pessoas que você menos esperava.
Porque as pessoas que estão longe não têm alcance para te atingir, ou pode te deixar triste. Geralmente são as pessoas que estão perto. Os irmãos de José, eu não vejo como veículo do inimigo para a vida de José, mas eu vi eles como martelo de Deus para a vida de José. Os irmãos de José foram usados por vontade permissiva de Deus, para que o caráter de José fosse tratado no Egito como escravo, para que depois ele ocupasse uma posição de privilégio, e que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado por intermédio da vida dele. Vai ter coisas que vai acontecer na tua vida, que você vai orar dizendo: Deus me livra, e Deus vai dizer: não, eu estou te preparando para algo muito maior do que você imagina. Se você quer que os outros exerçam misericórdia sobre a sua vida, exerça misericórdia sobre a vida dos outros primeiro. Se você quer que alguém lhe ame, ame você primeiro. Se você quer que alguém fale bem de você, você tem que falar bem de alguém primeiro. Nunca retribua o mal com o mal. Esses são os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Só que são tudo coisas que não queremos viver. É muito bonito de ouvir, mas muito difícil de praticar. É muito lindo de se ler, é muito bonito de se ouvir, mas é difícil de praticar. Jesus disse assim: se alguém ferir a sua face direita, ofereça a ele também a esquerda, a outra face. Aqui não é no sentido literal, não é no sentido literal. Está falando da quebra de orgulho, do nosso orgulho. O nosso orgulho às vezes é tão grande que nos atrapalha a viver uma vida plena com Deus, que nos atrapalha a viver uma vida de verdade com Deus. Às vezes vivemos um engano, um teatro, e achamos que somos, quando na verdade não somos nada. Ainda existem brechas em nós que precisam ser tapadas. Existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu não sei você, mas eu, como ser humano, tenho uma facilidade muito grande de odiar. Pastor, a palavra odiar é muito forte. É verdade, mas é verdade, nós somos assim. Sabe o que faz a diferença em nossa vida, irmão? É o Espírito Santo, porque todo mundo é mau. Se não fosse o Espírito Santo em nós, irmão, o que seria de nós? Quer ver uma coisa? Você já discutiu com alguém? Já discutiu com alguém? Já discutiu. Criança briga com uma outra criança com menos de 3 minutos. Estão beijando e brincando como se nada tivesse acontecido. O adulto não. Ele discute contigo hoje, te ofende hoje, te agride hoje. Passa 20 anos, você conta a história como se aquilo tivesse acontecido naquele momento. Isso não é perdão. Isso é falta de cura. E precisamos ser curados. Tem pessoas que lembram de coisas antigas e ainda me dói. Se ainda te dói, é porque você não foi curada. Você não foi curado. Você precisa viver o amor de Deus para a sua vida, literalmente, de fato e verdade. E podemos se permitir uma mudança. E você, até quando vai se enganar a si mesmo? Até quando vai empurrar situações com a barriga? Até quando não vai se permitir viver o confronto? Até quando não vai se despir da sua vaidade, da nossa vaidade, daquilo que nos atrapalha de vivermos uma vida plena e verdadeira com Cristo Jesus? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça de nós como fez com Naamã, mergulhando ao rio. E quando ele mergulhou a primeira vez, a segunda, vou mergulhar mais não. Então tinha servos do lado, pessoas de Deus lá dizendo: rapaz, se o homem de Deus diz, faça melhor, cumpra. Então ele mergulha as 7 vezes e recebe a cura, é purificado de sua lepra. Quantas lepras ainda nos acompanham, mesmo com a Bíblia na mão? Leprosos na casa de Deus. Quantos leprosos ainda na casa de Deus, porque não se permite ser curado? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que venhamos se conscientizar, como diz o diácono Gabriel, né? Eu não tenho que me preparar para ir para o céu, eu tenho que estar preparado. Aleluia. Eu tenho que estar preparado. Eu quero orar contigo, eu quero abençoar a sua vida nessa hora. Eu quero que você se coloque de pé.